Hello, muchachos! Essa é a expressão que vocês vão ouvir muito por aqui. Eu sou Tamires Castro, eu sou piauiense, criada em Brasília e hoje morando na Paraíba. E o Sofás surgiu após a minha mudança para Paraíba. O meu processo de adaptação foi bem complicado. Eu tive muitas experiências que eu não imaginei que teria. E eu tinha necessidade de conversar com pessoas que também estavam vivendo essa adaptação, até para poder validar o que eu estava sentindo. E eu procurei muitos vídeos, muitos perfis de pessoas que também estavam nesse processo, que também estavam nesse processo de adaptação. E assistia muito, consumia muito esses conteúdos, até para ver que ela tinha passado por uma situação que eu estava passando. E aquilo me reconfortava, aquilo me deixava mais forte. E por isso eu criei o Sofás. Foi desse contato com essas pessoas, essas vivências dessas pessoas, a minha vivência. E eu achei que seria interessante divulgar esse conteúdo para que pessoas que estão passando pelo mesmo processo de adaptação, para que essas pessoas tenham um conteúdo de convivências, histórias de pessoas que já passaram por situações como as dela. E ver que perrengue, que dúvida, que dificuldades, elas acabam se tornando padrão, assim, nesse processo de adaptação, sabe? Que medos vão passar pela nossa mente sempre, sabe? Mas qual é a sua vontade? O quão valiosa e o quão forte é a sua vontade de viver o novo, sabe? Eu acho que isso vai falar muito sobre esse processo de mudança e adaptação. Bom, a minha história. A minha mãe, né, morávamos lá no Piauí, em Teresina, e a família da minha mãe, as irmãs da minha mãe, tinham mudado para Brasília. E elas tinham essa conversa que, uma capital, que tá com muita oportunidade, venha morar aqui também. E a minha mãe decidiu mudar para Brasília e me levou, né? Eu tinha de 4 a 5 anos. Não tenho muita lembrança de como foi essa adaptação, porque eu era muito nova. E aí eu acho que a adaptação maior foi da minha mãe, né? E não a minha adaptação. E para vocês verem que essa questão de mudar de cidade, mudança, gente, ó, vai ter esses barulhinhos. Faz parte. E vocês verão que essa mudar de cidade, mudança, é uma coisa bem comum, né? Os nossos pais já viveram isso, muito, muito, sabe? Até hoje eu não tive a conversa com a minha mãe, eu acho que até vou trazê-la aqui no canal. Acho que não, que minha mãe é muito tímida. Mas pra falar pra ela como é que foi isso, você chegar na cidade nova, com uma filha de 4, 5 anos, sem emprego, sem moradia, sabe? O quão foi complicado, mas aquilo era o dia a dia dos nossos pais. Eu acho que 80% das pessoas aqui, os pais tiveram essa mudança, assim, sabe? Então, isso é tão comum, normal. Só que, pra mim, não era, sabe? Eu fui criada em Brasília, estudei em Brasília, meu relacionamento foi em Brasília, o meu início profissional foi em Brasília. Então, eu já estava acostumada, com o ambiente, com as pessoas, com a cultura de Brasília. E eu confesso que mudar de cidade me deixou um pouco receosa, um pouco sentimental, sabe? E foi uma decisão minha. Conversei com meu marido e a gente já estava questionando essa questão da rotina, essa questão de não viver, de viver no automático, sabe? E a ideia de mudar de cidade surgiu. E foi uma coisa que até passou, foi bem rápido o processo de decidir mudar e mudar. A gente achou que ia demorar muito, mas foi bem rápido. E aí vem a adaptação, porque nesse período de mudança eu comparava muito. Eu comparava tudo que eu estava vivendo aqui em João Pessoa ao que eu vivia em Brasília. Eu comparava muito as cidades. E aí eu esquecia dos problemas de Brasília e só lembrava das qualidades. Não, Brasília não tem esse trânsito. Não, Brasília é mais fácil achar os lugares. Não, porque Brasília é isso. E isso foi um erro, assim, mas eu tinha que viver isso, eu tive que passar por isso. E aí eu conversei com uma pessoa. E essa pessoa que eu conheci aqui, uma pessoa que me fez olhar, não, você tem que viver a cidade. Você não tá aqui? Estou. Foi uma decisão sua? Foi. Então você tem que se abrir à cidade. E foi a partir daí que eu me abri à cidade, a viver o que a cidade me proporcionava. Então tudo que eu
queria fazer, que eu ficava deslumbrando lá em Brasília, que eu ia ter qualidade de vida, que eu ia correr, fazer atividade física na orla, que eu ia viajar para os lugares próximos de João Pessoa, que tem muita coisa aqui para se conhecer. A partir dessa conversa que eu tive com essa pessoa, que eu passei a fazer. Eu passei a olhar João Pessoa de uma maneira com mais carinho, assim, e me olhar também com mais carinho, assim, de não ficar me punindo, a decisão foi sua, o processo de adaptação vai ser difícil mesmo e tal, sabe? Não, eu acabei me acariciando, foi uma decisão minha. Cada pessoa vai viver a adaptação de uma maneira diferente. E talvez a minha precisasse de mais tempo também, sabe? Então foi uma coisa que eu tive essa conversa comigo e eu vi que a minha adaptação seria mais demorada. Eu tive um golpe do aluguel e tava chovendo. Na semana que eu mudei, tava chovendo. Eu falei, meu Deus, golpe e a cidade só chove. O que que eu tô fazendo aqui? Porque eu vislumbrava, né? Tipo, aquele sol o ano inteiro, que não ia sofrer. Quem é que quer passar por um golpe no processo de mudança, né, gente? Ninguém. Então você já chega na mudança com aquele sentimento assim, ai, tá vendo? É um sinal que eu não deveria ter vindo. Olha isso, tudo que a gente, né, pega. Gente, eu tô falando, esse é o meu perfil, tá? Tudo que você pega é um sinal. Eu não deveria ter vindo, ai, sabe? Então, pra eu colocar na minha mente que eu tinha que me colocar 100% a essa cidade, demorou um período. E o que contribuiu muito com a minha adaptação foram as pessoas que eu conheci em João Pessoa. Elas foram fundamentais, assim. Então a gente se uniu, assim, a gente se juntou para conversar, para falar dos perrengues que a gente está passando, dos medos, daquele sentimento de que a gente tinha feito a escolha certa ou não. Então uma pessoa ajudou a outra, assim, sabe? Então essa comunidade que a gente criou, ela foi essencial para eu passar por esse processo de adaptação nesse novo ambiente. Nossa, essa comunidade ela foi incrível, sabe? E junto a essa rede de apoio que eu descobri aqui em João Pessoa, comecei a fazer também as atividades que João Pessoa me proporcionava. Comecei a fazer aula de surf, sabe? Uma atividade na praia. Comecei a fazer academia com um grupo de mulheres, assim, de um box que recebe muitas pessoas de fora. Então eu fui me inserindo à região. E também fui desbravar, descobrir qual seria o comércio que me satisfazia mais, sabe? Para eu poder já ter as coisas, os locais que eu gostava mais e até indicar para as pessoas. Porque eu via que muitas pessoas, sabendo que eu já estava aqui há um mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa que chegava recentemente, ela já me tinha como uma fonte de informação, sabe? E até tinha uma fonte para acalentar aquele sentimento que ela estava passando e que eu já tinha passado. Com relação a o que as pessoas vão falar, o ser humano gosta de falar de tudo, da vida dos outros, da vida deles, enfim, gosta de falar. Então, cabe a você filtrar, sabe? Tanto a pessoa que está falando, sabe? O tanto que ela está falando. Então, as pessoas falavam muito, sabe? A questão de você sair da capital do Brasil para ir para uma cidade do Nordeste, a questão da profissão também. Eu sou jornalista por formação e você deixar a profissão para empreender, sabe, em uma outra cidade. Então, as pessoas falavam muito. Então, se eu fosse dar ouvidos ao que elas falavam, não tinha mudado. Não teria mudado. E, gente, eu não teria vivido tantas experiências que eu vivi. Eu não teria amadurecido tanto que eu amadureci. É difícil, mudar é difícil. Exige muito de você, sabe? Você amadurece muito rápido, sabe? E aí você tem que deixar claro que é a escolha sua. Você se dispõe a viver esse novo? Se a resposta for sim, arrisca. Tudo vai agregar. Todos os perrengues, todas as dificuldades, todas as conquistas, tudo vai agregar, sabe? E eu sempre penso que eu quero chegar na velhice com história para contar, sabe? Eu quero, olha, eu mudei de cidade, olha, eu arrisquei nisso, olha, eu arrisquei naquilo. Eu quero ter vivências, sabe? Eu quero ter experiências para contar. Então, essa é uma coisa boa de mudar de cidade. É uma experiência que eu não teria vivido, óbvio, né? Se eu continuasse em Brasília, mas eu digo de sentimento, de você é capaz, você dá conta, sabe? Esse sentimento. Assim, porque ela já estava na minha zona de conforto. Então, é incrível.
você se descobrir, sabe? Se descobrir diferente. E você muda muito. E a questão do pertencimento, hoje eu estou mais adaptada a João Pessoa, mas eu ainda não me acho pertencente a João Pessoa, porque tem muita essa coisa engraçada de eu não ter o mesmo sotaque da grande maioria daqui. Então, volta e meia, quando eu tô conversando e tal, vem uma pessoa falando, ah, você não é daqui, né? Você não tem um sotaque daqui. Então, eis essa afirmação, né? E o questionamento, isso não me faz sentir pertencente, né? Porque tem sempre uma pessoa falando que eu não sou daqui. Eu tenho que trabalhar muito isso pra eu começar a me sentir pertencente, sabe? Mas eu digo que antes eu tinha muito desejo, assim, sabe? Muita dúvida, desejo não, dúvida, se eu não queria mudar, retornar para Brasília. Ai, será que eu fiz a escolha certa? E hoje eu digo que eu fiz a escolha certa, sabe? Que era para eu viver isso. Era para eu criar essa página, era para eu conversar com tantas pessoas com história super bacana para contar. Era para eu estar aqui, era para eu ter mudado assim, sabe? Era para eu ter essa experiência. E essa experiência que eu tô compartilhando com vocês. E eu espero que a minha história, a história de todas as pessoas que vão passar aqui por esse canal, elas ajudem, sabe, em qualquer situação que você esteja passando. O intuito é você saber que muita gente faz isso, já fez, tá fazendo, tá pensando em fazer, sabe? E que são experiências. Tudo é experiência, sabe? Tudo te agrega, assim. E tem esses conteúdos aqui como um acalento, assim, sabe? Como histórias de pessoas que estão vivendo o que você vai viver, o que você viveu, sabe? E tente pegar o que das experiências dessas pessoas, o que faz sentido para você na sua vida, assim, sabe? E viva o novo, viva a mudança. Mudar é necessário.